Bom, gente, esse vídeo aqui, ele é um pouco, podemos dizer assim, complexo, porque é um vídeo onde a gente vai questionar, tá? Uma medida que o Paulo Guedes, né, o nosso ministro da Economia, quer tomar aqui no Brasil para resolver problemas do a economia a gente vê depois. Então, é um vídeo de questionamento, mas não retirando, é claro, todas as coisas boas que o ministro fez para a economia do nosso país, só para deixar isso bem claro, para as pessoas não confundirem, tá? Porque questionar faz parte da nossa vida, né? Até porque a gente está falando do nosso país, do nosso benefício, né? Do nosso conforto dentro do nosso país. Então, sim, a gente tem que questionar certas coisas, tá? Mas antes de eu dar continuidade, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente. Comenta mesmo, galera, porque eu quero saber realmente a opinião de vocês. E se inscreve aqui no canal caso você não for inscrito, ok? O ministro Paulo Guedes, ele fez uma afirmação, no mínimo, assim, eu posso dizer estranha, tá? Porque a afirmação que ele fez se assemelha muito a uma medida que um país que hoje é socialista tomou, tá? E não deu muito certo. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso e por isso que eu quero a opinião de cada um de vocês, ok? Essa notícia eu estou retirando do site Conexão Política, que está assim. Governo quer taxar dividendos de super ricos para bancar auxílio permanente de R$ 600. Eu sei, nós sabemos que o momento, economicamente falando, é um momento complexo, né? É um momento difícil, por conta das medidas extremas da fica em casa, a economia a gente vê depois. E hoje nós estamos vendo esse depois, que não é muito bom, né? Onde muitas pessoas perderam os empregos, muitas pequenas empresas fecharam suas portas e também gerou desemprego. Então, sim, é uma situação muito complexa e é claro que esse auxílio está ajudando muitas pessoas, né? Mas a gente tem que parar para pensar, questionar se essa medida que o nosso ministro quer inserir no nosso país é uma medida válida, correta, que vai trazer benefícios para o Brasil. Até porque a gente mora aqui, né? Então, se não der certo, a gente que paga a conta, né? E eu lembro que, na época do tal Fica em Casa, Economia, a gente vê depois, o próprio presidente da República falou, ele deixou bem claro, gente, isso não vai dar certo, vai travar a economia, muita gente vai ficar desempregada, enfim, vai acontecer muitas coisas ruins, as pessoas vão chegar, né, numa extrema pobreza. Não acho necessário, né, fazer isso. Quem pode ir para a rua trabalhar, vai trabalhar. Quem pode trabalhar em casa, trabalha em casa. E a mídia, né, ficou em cima do Bolsonaro, falou, né, proferiu palavras bem baixas contra o nosso presidente, sendo que hoje as pessoas que criticaram o nosso presidente reparam, notam que ele estava corretíssimo, apesar dessas pessoas não falarem, ó, o Bolsonaro estava certo no que ele disse, né? Porque o orgulho não deixa. A Argentina, por exemplo, tá? Ela é um grande exemplo para nós brasileiros no que diz respeito às medidas que estão sendo tomadas lá, porque o governo do Alberto Fernandes, eu fiz um vídeo aqui para vocês falando sobre isso, ele resolveu tomar essa medida que o Paulo Guedes quer tomar aqui no Brasil, né? Vamos taxar os super ricos e esse dinheiro que a gente vai tirar dos super ricos nós vamos colocar no auxílio, porque no caso da Argentina, mais ou menos 50% da população já está pobre. E eu fiz um vídeo falando com vocês sobre isso e demonstrei que essa medida não está dando certo, não está legal. A gente tem que ter em mente que essas pessoas que são os super ricos do nosso país ou de qualquer outro país, quando eles sentem que tem um prejuízo naquele país por ser super rico, por ter uma grande empresa, etc e tal, eles têm dinheiro suficiente para dar tchau para o país, tirar suas empresas do país, porque assim, pensem bem, você tem uma grande empresa, é claro que você quer lucro, né? E se esse país começar a taxar a sua empresa e tirar os seus lucros, né, tirar o seu dinheiro de qualquer forma, você não vai gostar. Então, qual é a primeira medida que você tomaria, né? Uma medida empresarial. Vou para um país onde eu vou poder dar continuidade à minha empresa, mas eu não vou perder dinheiro com isso. E, infelizmente, é isso que acontece, gente. Esses grandes empresários, eles dão tchau para os países. A Argentina,
entre outros países, né, que são socialistas hoje e que tomaram essas medidas, sentiram isso na pele. Grandes empresas indo embora, grandes empresários indo embora, grandes investidores não investindo mais, metendo o pé do país, enfim. E isso trava mais a economia, porque as pessoas têm uma forma romantizada, né, do que diz respeito à economia, de achar que, vamos taxar os super ricos porque eles têm muito dinheiro e isso não vai nos afetar. Não é bem assim. Porque a realidade é que se eles tirarem as grandes empresas do nosso país, por exemplo, ou deixar de investir no nosso país, isso também gera desemprego. E os mais afetados não são eles, são as pessoas mais pobres. E aí é que eu digo que trava a economia. E quando eu li essa notícia lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, me siga, o link está na descrição. Eu li no Instagram do Conexão Política, eu fui dar uma olhadinha nos comentários, né, para saber a opinião do pessoal, o que o pessoal estava achando. E eu vi que muitas pessoas estão contra essa medida que Paulo Guedes quer tomar aqui no nosso país, por conta desse grande exemplo que é a Argentina, que está afundando economicamente. Eu mostrei para vocês há pouco tempo um vídeo, né, de pessoas tentando invadir supermercado, essas pessoas foram presas e tal, e a gente parece que vê, né, parece que a gente está revendo um filme de terror do que aconteceu na Venezuela. Então, são países que a gente tem que olhar como termômetro para não repetir o erro no Brasil. Mas eu também vi muitas pessoas nos comentários falando, nossa, isso é justo, tem que taxar mesmo os super ricos para dar para os mais pobres. E, galera, falando ideologicamente, tá? Eu vou falar ideologicamente nesse momento. Esse pensamento de que tem que taxar os ricos para poder carregar os pobres nas costas, isso é uma ideia de esquerda. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre um documento que está sendo redigido, enfim, pela esquerda, né? Os partidos de esquerda se uniram para formar esse documento, se caso o Lula entrar na presidência, ali vão ter algumas medidas que eles vão tentar colocar aqui no nosso país. E muitas delas, se eles entrarem, eles vão conseguir, né? E uma dessas medidas é taxar os super ricos. Então, ideologicamente falando, é uma medida de esquerda. E sabemos que a esquerda não tem mão para a economia, porque onde a esquerda coloca o pé, seca até a grama. Seca tudo. Se a gente, por exemplo, for olhar a história, né, do socialismo nos países, se a gente for olhar os países que atualmente são socialistas, nós vamos ver que, economicamente falando, eles são falidos. Tá? Eles são falidos por conta das medidas econômicas totalmente erradas que eles tomam. E uma dessas medidas é taxar os super ricos para carregar nas costas os pobres. Eu não sou economista, é óbvio. Se tiver algum economista aqui no canal, por favor, dê sua opinião, nos diga se tem alguma outra medida melhor para ser colocada no nosso país. Mas eu acredito que o melhor projeto social é o emprego. O melhor auxílio para todos os brasileiros é, por exemplo, diminuir a burocracia do nosso país para que novas empresas consigam entrar aqui e gerar emprego para todas as pessoas. E a melhor medida social que eu acredito, e eu quero saber a opinião de vocês, é, por exemplo, diminuir os impostos. Tá? Acabar, eu sei que é uma ilusão da cabeça, né? Vamos acabar com os impostos. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas, quando se diminui os impostos, tá? Imposto sobre alimentação, imposto sobre gasolina, imposto sobre isso, imposto sobre aquilo, a renda familiar aumenta. Porque se você paga menos na conta de luz, menos na conta de água, menos no combustível, etc., vai sobrar dinheiro para as pessoas. Então, também é uma medida social palpável e maravilhosa para a massa. Então, eu gostaria de saber realmente a opinião de todos vocês sobre essa medida de taxar, né, a medida de Paulo Guedes de taxar os mais ricos para poder pagar auxílio aos mais pobres. Eu quero saber se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês acreditam que essa medida vai ajudar ou se vocês acreditam que possa haver uma medida melhor do que essa, tendo em vista ali a Argentina, que tomou esse rumo e
tá só se afundando, tá? Então coloque aí para mim, por favor, a opinião de todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dê o seu like, comente, me siga nas redes sociais, os links estão na descrição e fiquem ligados aqui no canal porque a qualquer momento estarei voltando com um novo conteúdo para vocês.